Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Renan, sou professor de Geografia, especialista em diplomacia e eu venho fazer esse vídeo aqui, uma crítica negativa ao Nexo Jornal. O Nexo costumava ser uma página que eu recomendava para muitas pessoas, como uma fonte confiável de informação. Mas nos últimos tempos percebo que eles vêm falhando muito, né? E a de hoje é imperdoável, tá? Não pode acontecer num jornal sério, tá? Hoje está fazendo 3 anos do início da guerra entre Ucrânia e Rússia, desde que a Rússia, né, optou por invadir o território ucraniano. E eles fizeram uma reportagem, elaboraram um mapa, infográficos, né, que normalmente costumam ser bem feitos, mas ultimamente estão com muitas informações equivocadas e erradas, tá? Bom, eu separei aqui esse mapa que eles fizeram da Ucrânia, fevereiro de 2025, né? Dei o zoom aqui para vocês e a pergunta é: o que tem de errado aqui? Pessoal, isso aqui não pode acontecer. Os territórios em vermelho, com a cor vermelho que vocês estão vendo no mapa, eles colocaram como controlado pela Rússia antes de 2014. Gente, os oblastes da Crimeia, de Donetsk e Luhansk, eles eram controlados pela Ucrânia antes de 2014, não pela Rússia, tá? A Crimeia estava sob o controle ucraniano desde 1954, quando o ex-líder soviético Nikita Khrushchev, que era ucraniano, né, cedeu esse território da península da Crimeia, né, para a Ucrânia com o objetivo de ampliar a integração, né, a união entre os povos ucranianos e russos. Tá? Ou seja, de 1954 até 2014, a Crimeia era controle ucraniano e não russo, como está aqui no mapa. E os oblasts, que são regiões, províncias, né, de Donetsk e Luhansk, também estavam sob o controle ucraniano até 2014. Tá? Quando o mapa coloca que era controlado pela Rússia antes de 2014, isso é um erro gravíssimo. É como você dizer que isso aqui já era parte da Rússia. Você está legitimando, né, uma invasão russa. Parece um erro bobo, mas não é. Não era para acontecer. E isso aqui em vermelho, as áreas em vermelho, né, eram territórios controlados pela Ucrânia até 2014, não era pela Rússia, como está colocado aqui no mapa. O que aconteceu em 2014? Tinha um presidente na Ucrânia, né, que foi eleito em 2010, mais ou menos, chamado Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych, ele é um presidente extremamente pró-Rússia, tá? Pró-Rússia, que atendia aos interesses russos. Só que naquela época, a Ucrânia, né, momentos antes da eleição dele, buscava um acordo de livre comércio com a União Europeia e uma tentativa, né, estava ocorrendo um debate público dentro da Ucrânia da possibilidade do país entrar na União Europeia. Quando o Viktor Yanukovych ele chega ao poder, ele interrompe as negociações da Ucrânia com a União Europeia e se aproxima mais da Rússia, né? Ou seja, ele coloca, né, acaba, né, com esse movimento da Ucrânia de tentar entrar na União Europeia. Isso provoca uma revolta, um movimento, né, generalizado em várias cidades ucranianas, e se concentrou principalmente em Kiev, que é a capital, né? Muitas pessoas foram às ruas protestar. Esse episódio ficou conhecido como Euromaidan, tá? E o resultado do Euromaidan foi que o parlamento ucraniano resolveu retirar o Viktor Yanukovych do cargo de presidente da República. O Viktor Yanukovych teve que fugir, ele fugiu da Ucrânia, né? Fugiu da Ucrânia. E como retaliação, o que a Rússia fez? Um comando pró-Rússia, né, tomou o parlamento na Crimeia,
tá? E abriu uma votação para desanexar a Península da Crimeia do território ucraniano. Isso aconteceu e logo depois eles abriram uma segunda votação agora para reanexar a Península da Crimeia ao território russo. Foi isso que aconteceu a partir de 2014. Antes de 2014, quem mandava era a Ucrânia, passou a ser Rússia. Não é o que eles colocam aqui no mapa. E as províncias a leste de Donetsk e Luhansk, né, a Rússia financiou rebeldes pró-russos. Essa parte do leste da Ucrânia, ela tem uma população que se identifica mais com os russos, é etnicamente russa, fala o idioma russo, né? Eles se aproveitaram e financiaram, né, incentivaram movimentos rebeldes, né? E essas regiões, elas meio que declararam independência do território ucraniano, tá? Mas antes de 2014 pertencia à Ucrânia, não à Rússia, como está no mapa, tá? Foi isso que aconteceu. Então, gente, são erros gravíssimos, né? Não poderia estar isso aqui, tá? O que eles deveriam colocar aqui? Controlado pela Rússia após 2014, não antes, porque senão você está legitimando a invasão russa. Ou então eles poderiam colocar controlado pela Rússia antes de fevereiro de 2022, antes da invasão, ou seja, que essas áreas a leste já eram controladas pela Rússia antes da invasão de fevereiro de 22, tá? Então são duas coisas que eles poderiam ter colocado. Ah, mas eles podem ter, eles pegaram o mapa, adaptaram do Instituto de Estudos da Guerra, né? Será que mesmo que eles fizeram uma boa adaptação? Eu fui ao site do Instituto, está aqui, Instituto de Estudos da Guerra, e fui procurar o mapa base da reportagem, né? É esse mapa aqui que eu encontrei. Dei aqui o zoom, né? Ampliei aqui o mapa para vocês poderem ver, e o mapa está corretíssimo, perfeito, né? O mapa está exatamente aqui, ó, quando as áreas aqui com circuladas em preto, né, a Crimeia e Luhansk e Donetsk, está aqui, ó, territórios, né, controlados pela Rússia antes de 24 de fevereiro de 2022. Perfeito. Não tinha que colocar que essas áreas não são controladas pela Rússia antes de 2014, como está aqui no nexo. Ou seja, eles fizeram uma adaptação mal feita, né, uma reportagem mal feita, né? Eu acho que eu tentei enviar mensagem para eles, né, mas eles não me responderam, não recebi nenhum tipo de resposta, né? Eu procurei a pessoa que fez a reportagem, o cara é mestre em ciência política, né, pela USP, não era para errar um tipo de coisa dessa, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom, gente? Valeu, boa noite.